é importante a gente falar aqui para você, tá? A imagem do banco foi atualizada, tá? Eu ainda não passei para você lá no grupo, mas eu vou passar ainda hoje o link para baixar a imagem nova. Importante, o pessoal já ia atender com essa imagem nova, tá? Vamos lá. Todo mundo tendo imagem, tá? O ideal é sempre ter 2 pendrives. Se não for possível, tem que levar um pendrive, tá? Às vezes a gente pega alguns casos do técnico na loja sem pendrive. Isso não pode acontecer, tá? A gente não pode usar a imagem de fábrica desses equipamentos, tá? Exceto quando a gente estiver tratando de onboarding, que aí geralmente é específico, a gente vai avisar antes que é onboarding. Geralmente é quando o Fernando Cearalo passar os acionamentos, que é do AAA, é onboarding, aí você não pode baixar a imagem, tá? Porque esses equipamentos já vão com uma imagem já pré-configurada só para instalar na ponta, né, só para acompanhar a entrega. Aí o Fernando pode até falar mais, né, que a gente teve alguns casos aí com alguns problemas em relação à imagem. E é outro tipo de imagem, né, o Fernando, dos corporativos. Isso, as máquinas que eu for acionar são máquinas corporativas, então obrigatoriamente tem que passar a imagem. Quando não tiver que passar a imagem que eu for acionar, eu vou mandar um e-mail, vou falar, ó, esse atendimento é o onboarding, acompanhamento, é apenas configuração do equipamento, não precisa da baixa de imagem. Então, quando for, eu vou avisar que ou tem que ser feita a baixa, quando for só acompanhamento. Mas no meu caso, todos vão ser imagem diferente, é a imagem corporativa. Tá? Então, assim, é importante se atentar a isso, ao ambiente. Os técnicos saberem o que que é um ambiente corporativo e o que que é uma loja, uma agência, tá? A gente está dividido aqui no time entre o Fernando Cearalo, sempre que ele acionar, vai ser corporativo. E a gente aqui, a Mônica, a Murilo, eu, sempre que acionar, vai ser lojas, vai ser agência, tá? Isso vai diferenciar nos tipos de equipamento, tipo de imagem, então é bom ficar bem atento nesse quesito, tá? Uma vez o técnico chegando nas lojas, tá? É muito importante que você passe para a gente com antecedência quem é o técnico, para a gente não ter desgaste, porque esses técnicos não estão cadastrados na plataforma do banco, então a gente precisa mandar um e-mail com antecedência, tá? Se a gente não manda e-mail com antecedência, gera um problema dentro da loja de insegurança, deles não saberem quem está ali, se é um técnico de fato, se está prestando serviço para o banco de fato. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar dessa forma e, de preferência, você que já tem pessoas fixas para as regiões, não ter tanta rotatividade, tá? A gente já deixou uma boa quantidade de equipamento para vocês aí nessas regiões. Então, assim, da gente tentar não ter muita rotatividade de técnicos, sempre esses técnicos que atenderem essas lojas, até para manter o técnico, né, de ferramenta, o que eles sempre precisam levar, tá? A fita e a imagem. A gente pode ver aquele esquema que a gente tinha falado de eu mandar para você os sacos, né? Quando não tiver caixa, eles poderem colocar os equipamentos nos saquinhos que a gente tem. E alguns adaptadores de pin e etc, tá? E aí a gente pode combinar de fazer isso. Eu mando aí para vocês por Sedex, para sua região, e você espalha para o pessoal. Tá, isso a gente consegue fazer também, e aí não é obrigatório, seria, na verdade, para a gente minimizar alguns problemas que às vezes acontecem, né? Enfim, um cabo com problema, um local que não tem caixa. E tem uma questão também bem importante aqui agora nas lojas, a gente vai mais desativar equipamentos do que ativar, né? Então, por isso, às vezes acaba faltando caixa. Mas caixa a gente sempre pede para a loja, para o próprio gerente tentar apoiar nesses casos, tá? Entrando aí no atendimento em si de lojas, tá? Eu vou falar de lojas, é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o mesmo do corporativo, tá? A gente preza por algumas coisas que são, assim, muito importantes, que é o padrão Union, tá? Primeiro, pontualidade.
A gente precisa que esses técnicos estejam em campo às 9 da manhã. Se não for chegar às 9, teve algum problema, enfim, problema na estrada, o que for, avisa a gente. Avisa a gente. Deu 9 horas, sabe que o técnico vai chegar às 10, às 11? Avisa a gente, tá? Quando forem casos muito críticos, como é o atendimento aí que o Ciaralo passar, precisa chegar às 9, tá? A gente precisa muito desse apoio de vocês. Em lojas, a gente consegue ter um pouco de margem para negociar, mas assim, a gente sempre pede, nos avise, tá? O que não é legal é a gente chegar às 11 horas da manhã, meio-dia, e perguntar para vocês onde está o técnico, sem saber se ele vai ou não atender naquele dia que a gente se comprometeu já numa agenda com o banco, tá? Para lojas, a gente tem uma agenda semanal, então é mais fácil, eu tenho mais margem de negociação. Então, eu falo para o banco que eu vou atender naquela semana. Se você não vai na segunda, você ainda tem na terça. Se não foi na terça, tem até a quarta, enfim. E a gente precisa manter o atendimento dentro melhor para você. Essa ela pelo Google Maps. Então, assim, bacana que esse cronograma seja feito seja feito a quatro mãos, né? Que vocês nos apoiem nesse sentido. Eu vou passar o que precisa ser feito e se a gente precisar ajustar a data, essas coisas a gente consegue, tá? Aí entrando, né, mais uma vez aí no atendimento, o técnico precisa estar com um documento original em mãos, tá? Ou no máximo uma foto do documento no celular, mas não dá, tá? Os gerentes exigem o documento, então, técnico que chega na loja sem documento, ele não vai entrar, não vai ser autorizado, tá? Nós temos também uma preocupação muito grande com os equipamentos, tá? Então, assim, o técnico chegou na loja, se ele for abrir caixa, é na frente do gerente, nunca sozinho. Se o gerente falar, entra aqui nessa sala e pode pegar os equipamentos, ele vai falar, não, gerente, por favor, me acompanhe. A gente não abre caixa de equipamento sem o gerente olhar e a gente não fecha a caixa de equipamento no final do dia sem o gerente olhar, tá? A gente preza muito por isso, porque extravio de equipamento é uma coisa muito crítica e delicada dentro do banco. E se acontece, a gente corre o risco de perder o projeto, tá? Então, assim, isso é muito importante que os técnicos estejam cientes de a gente não começa e não termina atendimento sem acompanhamento do gerente, tá? Se acontecer alguma coisa, sumir alguma máquina, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ser reportado imediatamente para definir e entender o que está acontecendo, tá? Isso eu acho que são premissas assim que é muito importante ser falado e que todos os técnicos saibam disso, tá? É muito importante mesmo. A gente está trabalhando com vocês, funcionários Union, e a responsabilidade dos seus funcionários dentro das lojas também é da Union, né? Porque a gente está colocando vocês lá. Então, a gente pede aí muita atenção nesses casos, por favor, tá? Vamos lá. Iniciando, né? O técnico chega na agência, se identifica, verifica os equipamentos. Sempre no acionamento, a gente vai mandar quantas máquinas para instalar, os host names e, enfim, orientações gerais sobre o atendimento. Ele vai chegar lá, na mão dele ele vai estar quantas máquinas ele tem que instalar, ele vai ver se essa quantidade bate com os equipamentos que estão no local, e aí entra toda a interação com a sala de comando, tá? Ele vai falar, ó, tô aqui na loja, sala de comando que eu digo é tanto o Geilton, mas é suporte, o Fred, que é suporte, o Rogério, para apoiar nessas informações, tá? Ele chega lá, eu tô aqui, tem 3 notebooks para eu instalar, só que tem 2 gerentes. Aí a gente vai começar a interagir nesse sentido. Olha, aqui a gente validou que é o gerente tal, tal, tal. Vê se esse gerente está aí. E aí a gente vai seguindo conforme a necessidade do local. Tem locais que estão mais a dinâmica dentro do banco de funcionários é muito ágil, né? Então, assim, a gente valida essas instalações num dia, na semana seguinte, o funcionário pode não estar mais na loja. Então, assim, acontece mesmo, tá? A gente sabe disso, é uma característica do Santander e a gente tem que lidar com ela,
né? Então, assim, às vezes você vai lá para instalar 5 máquinas e chega lá são 3. Isso vai acontecer, tá? Peço aí até compreensão da sua parte, porque o nosso cliente é assim e a gente tem que lidar com isso. Então, beleza. Ele vai lá e entender o que ele tem que fazer. Eu tenho que trocar 2 caixas nessa loja, mais 3 notebooks e uma. E aí começa o processo da instalação em si, né? Ele vai pegar os MAC addresses dos equipamentos, já vai passar no grupo, o pessoal vai provisionar esses MAC addresses para ele conseguir baixar a imagem, tá? Ele nunca vai baixar a imagem, nunca vai trocar, substituir o equipamento de cara do usuário. Ele vai primeiro baixar a imagem nos equipamentos novos, um ponto de rede à parte, para depois que esse equipamento estiver pronto, ele troca o equipamento do usuário. Com isso, a gente minimiza o tempo aí disponível do equipamento, tá? Aí até se o Ciaralo quiser colocar alguma informação, algum detalhe maior aí sobre a baixa de imagem, alguma coisa que eu deixei Não, passar. uma coisa que a gente vocês podem fazer para tentar otimizar o tempo, não necessariamente você precisa esperar o provisionamento ou você precisa esperar a sala de comando provisionar alguma coisa para você baixar a imagem. Você pode chegar na agência, já pode startar a baixa de imagem nos equipamentos que você for preparar e já manda o Mac para a gente poder provisionar para agilizar o tempo. Mas a baixa de imagens você pode ir fazendo, porque a baixa de imagem não depende desse provisionamento. O provisionamento é só depois, na hora do preparo, de você preencher os dados do SysPrep para colocar ela no domínio. Então, você faz a baixa da imagem e já passa para a gente agilizar o processo. Sim, aí eu acho que questões importantes dos técnicos saberem, né? Nomenclatura ECX, ECX vai ser sempre o terminal de caixa, que é um nettop. Ele nunca vai ser um notebook, tá? Aliás, pode vir a ser em algum momento. Hoje não pode ser notebook no caixa, tá? Aí a gente tem o ETV, que é um terminal de vídeo. Esse terminal de vídeo, ele pode ser uma retaguarda, uma estação de gerente, são equipamentos que não são o caixa nem a TV, tá? Esses ETVs, a ideia é que eles não existam mais nas agências. Então, assim, na maioria das lojas que vocês forem atender, a gente vai desativar todos esses ETVs e vai instalar no lugar deles, né, esses nettops, né, que são ETVs, vai instalar no lugar deles notebooks, tá? Ou eles só vão ser desativados mesmo porque não tem mais uso. Uma outra premissa do banco é que é uma máquina por funcionário, tá? Exceto os caixas, além dos caixas. Então, o notebook é uma máquina por funcionário, os caixas são as posições de caixa que tem na loja e as TVs vão ser as TVs que tem na loja. E aí, dentro das TVs, que a gente chama de Nettop TV, algumas delas não têm Nettop, elas têm TV Box, tá? Essas que têm TV Box, quando elas estiverem dentro de uma carenagemzinha, uma carenagem preta, não sei se você já viu, onde ficam escritas as tarifas, demandas, onde tem uma TV onde tem, eu não sei explicar o que é isso. São só uns escritos, né? Não é propaganda. Essas TVs, geralmente, dentro dela, né, da carenagem, dá para colocar um nettop. Nesses casos, a gente vai trocar por um nettop. Nos demais, que for TV Box, a gente não vai mexer. A gente só vai trocar o que for nettop por um nettop mais novo, né? Que isso aí é a troca da obsolescência que a gente está fazendo nessas lojas, além da instalação dos notebooks, tá? Um ponto importante aí em ECX, só voltando um pouquinho. Sempre que o ECX estiver conectado a um tesoureiro eletrônico, o hostname dele não muda, tá? A gente não tem essa visão quando a gente starta vocês. Então, sempre que o técnico chegar lá para instalar um ECX e identificar que tem um tesoureiro ali, ele tem que levantar a bola para a gente e falar, ó, aqui tem um tesoureiro, porque aí quando ele baixar a máquina nova, ele tem que baixar com hostname. A gente não reaproveita hostname, sempre o hostname novo. Essa é a única exceção em que ele vai aproveitar o hostname da máquina antiga, certo? O que mais? Mônica, tem mais alguma coisa aí que eu esqueci? Backup, muito importante. Máquina de gerente, tá? Os ETVs lá que são net
fazer backup, tá? Usuário, você tem alguma coisa para ser salva? Se ele falar não, não tem, tranquilo, beleza, parte para o equipamento, para instalação e para troca. Agora, geralmente eles precisam de backup, e aí a gente tem que salvar esse backup na rede e depois restaurar no notebook novo. Tá? Isso é muito sério dentro do banco, isso dá muito barulho, então é importante fazer sempre o backup, tá? Aconteceu algum problema, não deu certo? Tudo bem, a máquina antiga está lá. Se você não reutilizou ela para outra estação, ela está lá e a gente consegue recuperar, tá? Mas o ideal é sempre fazer bonitinho lá o backup e deixar para restaurar no notebook. Mais alguma coisa sobre ETV, ECX, Nesktop TV? Detalhe, o ECX, o hostname dele sempre vai ser C, vai ter sempre a letra C, tá? Isso é muito importante o técnico se atentar. O hostname, ele começa com AG, aí os 4 primeiros números são os números da Uniorg, da agência, quando for agência. Os outros 4 números, quando for uma agência, vão ser 0. Aí vai ter uma letra. Essa letra ou vai ser C ou E, ou enfim, depende do equipamento para qual ela laptop ou notebook, que é o básico que a gente usa, tá? E aí tem Q e tem W, que é de TV também, dependendo de qual segmento. Se for Q, é que tem propaganda, certo, gente? E W é só, aliás, se for Q, importante, tá? TV com hostname Q, ela chama senha. E TV com hostname W, ela não chama senha, só passa propaganda, tá? Isso é muito importante porque a gente precisa da visão do técnico para nós, tá? O técnico nas lojas, ele é os nossos olhos aqui. Então, tudo que está acontecendo lá, ele tem que reportar para a gente, porque tem coisa que a gente não vai ter a visão sem que ele reporte. Então, é muito importante essa comunicação aí entre o técnico e a gente aqui. Então, a gente falou de backup, tipo de equipamento, baixa de imagem. O que mais, gente? Que é importante falar aqui antes da gente entrar no tema das documentações. Ao recolhimento e desinstalação dos CPUs. Isso aí a gente já vai entrar agora. Pergunta aí, Edson, você ia perguntar alguma coisa? Fala aí, Saralo, não pode mais? Isso, Ainda não dá para pode. usar? Não Não, né? pode. Tem que ser a que a gente disponibiliza. Por conta do. Se a gente usar essa imagem antiga, ela aparece instantaneamente para o pessoal da segurança, porque ela está fora do compliance de segurança. Mas a gente não tem uns dias para se adequar, assim, só se a gente tiver alguma coisa emergencial para essa semana ainda? Então, só se a gente pegar o CrowdStrike com o pessoal da segurança e ver se a gente consegue fazer essa atualização antes de colocar no domínio. Porque se colocar no domínio com a Então não dá. versão antiga, eles vão reclamar. Então, assim, Edson, você tem alguma coisa já para atender essa semana? Nesse caso, tá com a imagem que não é essa que saiu essa semana, é da anterior. Bom, a gente vai ter que seguir pelo menos essas, né, o Fernando, dessa forma, e aí para a semana que vem já com a imagem nova. Sim. Aham. Não, legal. Eu vou. Aliás, o Ceará, você consegue mandar no grupo lá para eles a versão nova, por favor? Consigo sim. Obrigada. Então, você tem mais alguma dúvida sobre baixa de imagem, alguma coisa que seja importante aí a gente falar, ô Edson? Isso. Aham. Tá.
Assim, no nosso projeto, ele é um projeto bem completo, tá? A gente faz de ponta a ponta, do começo até identificar quem vai ser atendido, até recolher esses equipamentos e descartar. Então, o que que a gente precisa, tá? Depois que vocês instalam, a gente manda uma transportadora nas lojas para recolher os equipamentos antigos que vocês desinstalaram. Além disso, o equipamento sobra, o que tiver em desuso na loja, tá? Então, para isso, é importantíssimo, é primordial, né, que esses equipamentos estejam devidamente embalados, identificados no nosso padrãozinho lá, para que a transportadora não chegue na loja e tenha que voltar e a gente tenha que pagar para ela improdutiva e depois ter que pagar de novo para ela buscar esses equipamentos e ter que mandar um técnico lá para regularizar, tá? Então, assim, a caixa precisa estar fechada, lacrada com fita. Precisa estar descrito a folha de rosto, né? Certinha descrito lá, colada nela. A gente precisa ter foto disso, e aí é importante a foto com a caixa aberta, com os equipamentos à mostra, e a foto com a caixa fechada, lacrada, com o documento escrito nela, tá? Por quê? A gente já teve casos em que o técnico foi lá, lacrou, só mandou a foto da caixa lacrada, o gerente foi lá, abriu a caixa e pegou o equipamento. E aí depois, o que que acontece? Chega no estoque, a gente fala, tá faltando equipamento. Quem que fez? Tem foto? Não tem, então a culpa é do técnico, entendeu? Então, assim, a gente precisa se resguardar nesse sentido, porque a gente sabe que a corda acaba sempre, né, rompendo no lado mais fraco, que é o nosso. O gerente, a palavra dele contra a nossa. Então, assim, a gente tem que se resguardar. É chato, são processos a mais? São, mas a gente preza muito por seguir esses processos para não ter outros problemas depois, tá, Edson? Então, assim, é importantíssimo que ele tire uma foto com a caixa aberta com os equipamentos à mostra, depois uma foto com a caixa fechada, lacrada, tá? A gente precisa desativar os equipamentos em desuso. É uma premissa importantíssima. Você nunca vai instalar mais equipamento do que desativar. Você sempre vai desativar a quantidade igual ou superior. Então, assim, se você manda lá o formulário de inventário que você instalou mais máquina do que desinstalou, a gente já vai te apontar, tá errado. Você tem que falar por quê, o que que aconteceu, qual que é a particularidade dessa loja, tá? E falando nisso, acho que era importante até pedir para o Geilton, se ele puder, abrir a planilha de inventário aqui para a gente falar, mostrar a planilha, para a gente falar no detalhe, que eu acho que é uma coisa bem importante, né?